Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, muitas pessoas que estão entrando agora na bolsa e muitos investidores, na verdade, sempre procuram encontrar empresas que possam garantir um grande ganho de capital para eles, ou seja, que essa empresa valorize ao longo do tempo e de forma, querendo ou não, mais rápida do que uma empresa que já é mais consolidada ou às vezes com uma empresa que já é mais madura. E aí, quando muita gente procura isso e muita gente fala sobre isso, obviamente vem à tona aí as empresas de tecnologia. Como vocês sabem, a dinâmica de uma empresa de tecnologia, uma empresa de growth, né, ou seja, uma empresa que está crescendo muito, que tem uma dinâmica muito inovadora, muito ágil, ela é diferente de uma empresa mais consolidada, num setor mais maduro, que às vezes já tem anos aí de empresa e às vezes até também de capital aberto. Então hoje eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre as empresas de tecnologia, falar algumas particularidades e também deixar uma sugestão aqui no final do vídeo. Então não se esquece de assistir até o final, porque você vai saber do que eu tô falando. Bom pessoal, é sempre uma alegria para mim falar de empresas de tecnologia. Eu gosto muito. Para você que não sabe, eu vim aqui antes de ter meu canal e tudo mais, eu trabalhava sempre em startups de tecnologia, então são empresas que estavam nascendo agora, sempre relacionados muito à tecnologia, e isso é muito legal, porque você pega a dinâmica de como que a empresa, uma empresa inovadora, é no dia a dia. Então as mudanças são muito rápidas, sempre está testando novas coisas, e o crescimento acontece de forma exponencial. E aí eu queria já deixar aqui e falar aqui para vocês sobre um ponto muito importante que eu considero quando eu faço minhas análises de empresa de tecnologia, e eu acho que você deve ter na mente se você é um investidor que busca ter na sua carteira empresa de tecnologia. Normalmente, quando a gente olha uma empresa comum, a gente tende sempre a achar que essa empresa vai crescer de forma linear. Ou seja, a gente olha o histórico de como ela vinha crescendo no passado e tenta prever de forma linear, ou seja, com base nas médias passadas, com base vamos dizer assim, em um ajuste pequeno às médias passadas, como que essa empresa continuará crescendo ao longo do tempo. A gente faz isso com empresas maiores, com empresas que já estão há anos aí no mercado, com empresas que têm bastante dado disponível e com setores, vamos dizer assim, que são setores mais maduros e não tem para onde correr. Agora, quando a gente olha para uma empresa de tecnologia, se a gente considera apenas os dados passados e tenta prever algo linear acontecendo, provavelmente a gente vai errar. E eu já queria aproveitar isso e recomendar para vocês um livro chamado Organizações Exponenciais, ou em inglês, Exponential Organizations. Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele fala pra gente e conta detalhes de como que os analistas, enfim, os investidores, calculam errado e preveem errado como que uma empresa de tecnologia cresce. E aí ele vai dando aqui nesse livro as particularidades de como isso acontece. Então é muito normal que a gente veja no mercado empresas de tecnologia que do nada crescem muito, ou que elas viram a chave muito rápido, às vezes de ter ali um lucro operacional negativo para ter um lucro operacional positivo, às vezes cresce a receita de uma forma gigantesca ano a ano, então fica muito atento nisso, tá? Porque as empresas de tecnologia podem surpreender em crescimento de forma exponencial, ao invés de uma forma mais linear. E aí quando isso acontece, obviamente isso reflete no preço das empresas, que cresce também, querendo ou não, acompanha isso de forma exponencial. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, só para efeito aí de comparação, o índice Nasdaq, que primeiro de tudo é um índice nos Estados Unidos que, vamos dizer assim, engloba as empresas de tecnologia, e depois eu queria mostrar aqui uma comparação entre as recentes empresas de tecnologia que entraram aqui na Bolsa do Brasil. Vejam só aqui a minha tela. Eu estou aqui no Google Finanças, esse daqui é o índice Nasdaq, tá? E o que a gente pode perceber? Primeiro, desde o início, né, desde ali de 1981, esse índice só subiu. Tá? Então, primeiro de tudo, o que a gente fala é, quando a gente olha para um horizonte de longo prazo, normalmente, e quase sempre das vezes, a gente vê que a bolsa, né, ela sobe. Outra coisa, tá, que eu quero chamar a atenção. No Corona Crash, que foi quando, lá em março do ano passado, a gente teve ali aquela queda gigantesca nas bolsas ao redor do mundo, Nasdaq não foi diferente, as empresas de tecnologia caíram pra caramba, mas o que aconteceu depois foi uma alta recuperação dessas empresas e do índice, né, da Nasdaq em si, uma recuperação aí, vamos dizer, de quase 100%, tá? Do dia 20 de março de 2020 até o dia 17 de março de 2021. E aí, o que isso reflete? Primeiro, reflete como as pessoas são otimistas com empresas de tecnologia, ainda mais em um cenário em que a gente vê
o contexto mundial mudando muito. Então as pessoas cada vez mais consumindo online, consumindo digitalmente, né? Então as empresas de tecnologia acabam se aproveitando disso e crescendo os seus resultados. Lembrando, o mercado sempre antecipa o que vai acontecer. Então, mesmo que hoje a gente ainda esteja vivendo nessa crise, o mercado está antecipando e pensando assim, por exemplo, acredito que as pessoas vão passar a usar mais a tecnologia, vão estar mais imersas digitalmente, vão ver entretenimento no digital, vão ter contas em redes sociais digitais, vão trabalhar de forma remota, de forma digital, vão consumir e comprar coisas de forma digital. Então o mercado antecipa isso e prevê que esse crescimento acontece. E não é à toa que a bolsa vai refletir tudo isso e vai acabar disparando também. Então, quando a gente vê Nasdaq, a gente vê exatamente isso acontecendo. Se você tivesse comprado as empresas durante a queda do corona, que foi o que normalmente a gente sempre falava aqui, para ter a racionalidade, para você ir comprando com o tempo, comprando devagar com a queda, você teria rentabilizado bastante esse capital já. Lembrando, antes do corona, a bolsa aqui, a Nasdaq, né, estava em 9.576, ela já passou bastante desse nível e hoje está aqui a 13.525. E aí muita gente fala, né, pô, legal, gosto de empresa de tecnologia, quero crescimento na minha carteira, gosto de olhar para essas empresas de crescimento rápido, de crescimento exponencial, mas eu queria algo no Brasil. E aí, muita gente sempre se perguntou, né? Falou, pô, a gente tem poucas empresas de tecnologia no Brasil, poucas empresas, na verdade, que fazem IPO na Bolsa Brasileira, que são empresas de tecnologia. E eu até concordava com esse comentário, era até um comentário real. Se a gente compara Brasil com os Estados Unidos, obviamente, a gente tem bem menos empresa aí na Bolsa de tecnologia do que lá fora. Só que, recentemente, a gente teve bastante IPO até de empresas de tecnologia e eu separei aqui alguns casos para vocês verem e conhecerem. E lembrando, eu vou mostrar essas empresas aqui e eu queria que já agora, nesse momento, você deixasse no comentário se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre cada uma delas, entrando e contando para vocês o modelo de negócio, como que funciona a empresa e falando um pouquinho também dos números que ela já divulgou. Se você quiser, comenta aí e fala, ó, eu quero que você traga vídeo específico sobre empresa de tecnologia e eu vou fazer com prazer. Bom, eu entrei aqui no Status Invest, no comparador de ações, não para olhar múltiplos, mas para olhar aqui as empresas que eu separei para vocês. Então, recentemente, aqui na Bolsa Brasileira, a gente teve, vamos dizer assim, IPOs que eu achei muito interessante. Primeiro deles, Bemobi, tá? Tudo esse ano. Bemobi, Melius e Mosaico. Essas três aconteceram aqui esse ano. Foi muito interessante, foi muito legal. São empresas que apresentaram bons modelos de negócio, né? Que eu gosto bastante, que eu analisei já a fundo. E que no IPO, por exemplo, o Mosaico foi bem ali rentável, né? Então no IPO, se eu não me engano, subiu 90% aí no primeiro dia, logo no mesmo dia. Então quem comprou, entrou no IPO, se deu bem. E obviamente, às vezes essas empresas sofrem correções mesmo. Elas subiram pra caramba e aí o pessoal realiza vendas, vai vendendo e elas dão uma corrigida ali, isso é normal de esperar, tá? Como vocês podem ver, uma coisa interessante, tá, que eu quero falar para vocês. Quando a gente olha para empresa de tecnologia, tem um pessoal que tem aquele cacuete, né? Pô, quero olhar PL e só vou comprar empresas de PL baixo. Se você tiver com essa mentalidade, você não vai comprar nenhuma empresa de tecnologia. Normalmente, empresas de tecnologia envolvidas com esse setor, né, tem PL alto. E por que que isso acontece? Porque o mercado antecipa um crescimento exponencial. E quando o mercado antecipa esse crescimento, o que vai gerar de resultado na empresa, o PL aumenta. Então, não fique preso aos indicadores, tá? É muito mais interessante que você entenda o modelo de negócio da empresa e como isso pode refletir no futuro, porque lembrando, todos esses indicadores aqui do Status Invest são indicadores do passado, eles não são projeções. Então o que você tem que entender é, gosto do modelo de negócio? Vejo o sentido com o contexto e como que o mundo inteiro, ou às vezes até o Brasil, vai caminhar ao longo do tempo? Se sim, beleza, deixa eu ver os resultados da empresa e deixa eu ver se ela melhora esses resultados ao longo do tempo. Se sim, às vezes é uma boa coisa. Em relação à dívida, como vocês podem olhar aqui, vou descer até um pouco a minha tela para minha câmera não ficar na frente, vocês podem ver que essas empresas têm pouca dívida. Por quê? O que é o interessante de uma empresa de tecnologia? Essas empresas são asset light, ou seja, elas são leves em ativos, vamos dizer assim. Então elas precisam de pouco capital
para crescer as suas operações. Como elas são basicamente empresas de tecnologia, né, elas conseguem crescer muito, escalar de forma muito rápida, e é por isso que vem aí o crescimento exponencial, sem precisar investir muito dinheiro. Não é à toa que essas empresas às vezes não têm dívida, ou às vezes pegam dívida muito pequena. Então vamos pensar aqui numa coisa, empresas que precisam de pouco capital para crescer, tem pouca dívida, conseguem escalar de forma rápida, tem um modelo de negócio que é altamente escalável por si só, que é o caso das empresas de tecnologia aqui, quando a gente olha, a gente pensa, pô, para o investidor, isso é interessante, porque ele vai ter uma empresa de alto crescimento na carteira e vai conseguir uma rentabilidade exponencial que nem a gente pode olhar e ver mais detalhes nesse livro. Então eu recomendo fortemente que você leia, tá? Tem em português também, é só você pesquisar organizações exponenciais. Bom, pessoal, por que eu fiz esse vídeo? Porque tem muita gente que hoje busca empresas de maior crescimento, só que não conhecem as dinâmicas e as diferenças de empresa para empresa e setor para setor. Se você quer crescimento na sua carteira, a grosso modo, você não pode pegar empresas que são bastante consolidadas de setor muito perene. Ou seja, às vezes o pessoal fala, eu quero muito crescimento, vou pegar só empresas do setor elétrico. Às vezes isso não acontece. Pode ter alguns casos, algumas empresas que apresentam crescimento? Pode. A grande maioria vai apresentar um gigante crescimento e um upside absurdo. Quando eu digo upside é o preço que você paga e o preço que aquela ação vai chegar ao longo do tempo. Cara, normalmente não. Quando as pessoas buscam mais upside, elas buscam empresas de crescimento maior e que, obviamente, às vezes apresentam também um maior risco. Então você tem que pesar sempre as duas coisas. O quanto de risco você quer e o quanto de retorno você está almejando também. O interessante, óbvio, é sempre você fazer uma composição diversificada na sua carteira. Ter empresas do setor mais perene e também ter empresas focado em crescimento. Se você quiser que eu faça vídeo específico sobre Bemob, sobre TOTUS, sobre Melius, Mosaico, Localweb e outras empresas de tecnologia também, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo específico para cada uma delas. Só você comentar e eu já vou fazer. Totalmente de graça, você não vai precisar pagar nada. E olha só, muita gente cobra por essas análises que eu faço nos meus vídeos. E aqui eu faço de graça para você. Então você não tem nada a perder. Beleza? Valeu, falou, até mais. Fui.